Uma excelente noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje um tema muito pontual, né? Afinal de contas, nós vivemos aí um período de grande interesse pela população em relação às políticas. E fica muito evidente que nós precisamos de políticas públicas a cada vez mais eficazes. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar numa posição melhor, arrumar aqui também. Boa noite, professor, tudo bem? Como é que foi o dia? Boa noite, professor Nildo Moraes, tudo bem com você? Hoje mais um tema importante que trata de direito público, que trata de ciência política, né? O que são políticas públicas, né? É um tema muitas vezes que é incompreendido ou não sabido e por isso é importante que a gente faça aqui uma menção a esse assunto que é de grande importância, principalmente nos dias atuais, que a gente vive aí uma crise, né? Uma crise bastante grande, não só no Brasil, como também em vários países do mundo. Sim. Professor, fica melhor assim? Isso, assim está ótimo, acho que ficou. Perfeito. Maravilha. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. A qualquer momento que você vai assistir essa live, é muito importante aí que vocês assistam, fiquem inteirados, porque uma população com conhecimento, ela sabe a quem cobrar, e como chegar lá, né? Isso também é importante. Porque às vezes as pessoas elas confundem o papel dos políticos, né? E eu acho que nós podemos até, inclusive, professor, fazer uma live sobre essa divisão, né, dos poderes. Sim. Nós já falamos, né? Mas o que compete ao presidente, o que compete ao Senado, o que compete aos deputados estaduais e federais, e aí passando para o estado, governador, deputados estaduais, né, secretários, no município, mesma coisa, prefeito, secretários, vereadores, qual o papel político de cada ente, né? Então, isso é muito importante. A separação dos poderes, né? Com certeza a gente deve fazer uma live sobre esse assunto que trata do direito constitucional e que também é de grande importância, né? Sim, quanto mais informação, né, as pessoas souberem informações precisas, né, o cidadão ele se torna mais crítico e com certeza vai buscar muito mais fácil, de forma mais eficaz, o seu direito. Bom, eu me chamo Nildo Moraes, professor Samuel Merbach, estamos aqui para mais uma live, sempre um grande prazer compartilhar informação. Professor Samuel Merbach, vamos hoje entender então os conceitos básicos sobre a política pública. E as pessoas hoje, a cada vez mais, têm um ponto importante. E qual seria esse ponto? Hoje, nós temos aí uma grande expansão, e eu particularmente vejo isso como um grande futuro, do terceiro setor, das ONGs, né? Das OCIPs, das organizações sociais, de uma associação como a do professor Samuel Merbach, o MESH, né? Movimento Estudantil jundiaiense, que visa trazer informação. Então, isso é como se fosse um braço do Estado, país, que tem nas ONGs a possibilidade de desenvolver um trabalho. Mas isso é um assunto para uma outra live, porém está ligado, porque de certa forma a parte assistencial, que deveria vir dos governos, sejam eles estaduais, municipais ou federal, também está incluído nessas políticas públicas. E eu começo, professor, se o senhor permitir aí, fazendo uma pergunta: o que são, na verdade, políticas públicas? Então, olha só, o termo políticas públicas, né? Ele nos remete ao direito constitucional, nos remete à ciência política, ao direito público e ao direito coletivo. Olha só quantos ramos, né, um termo aborda. Então, se sabe na história do direito que a partir da segunda metade do século XX, os
vamos falar assim, os acadêmicos americanos e os europeus vieram a estudar e analisar qual seria o papel, a função do Estado, né? Em razão disso, as instituições, bem como, né, além disso, como as instituições administrativas impactam e regulam os diversos aspectos da vida em sociedade, né? Então, mediante esse entendimento, a gente pode analisar que políticas públicas estão associadas diretamente às questões políticas e governamentais e mediam a relação entre o Estado e a sociedade, né? As políticas públicas também estão entrelaçadas com outras ciências, como, por exemplo, a economia, a administração, o direito, né? E as próprias ciências sociais. Todas essas matérias ou essas ciências produzem políticas econômicas, políticas externas, como, por exemplo, a questão das relações exteriores, políticas administrativas, ou seja, dentro dos organismos públicos, né? E tudo isso se refere aos diversos tipos de atuação do Estado, né? Então, dessa maneira, as políticas públicas se aproximam da vida do cidadão e como forma de políticas sociais, né? Que estão organizadas em diversos setores daquilo que o cidadão precisa, como, por exemplo, a questão da saúde, da educação, saneamento básico, transporte, segurança, dentre outras áreas, né? Então, dessa maneira, compreender o que são políticas públicas também implica no entendimento e processo de elaboração e execução das mesmas, né? Dessa maneira, é possível compreender o desenvolvimento das políticas públicas, que é um ciclo, né? É um esquema que se organiza em diversas fases. Políticas públicas, a gente pode falar também que são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que estão previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, nas leis orgânicas dos municípios, em diversas outras leis, né? São medidas e programas criados pelos governos com a finalidade de garantir o bem-estar da população. O senhor mencionou aí sobre o ciclo, né, das políticas públicas. Tudo vem aí por uma elaboração, pela execução. Essa execução, entrando aí no âmbito do direito administrativo, ela pode ser terceirizada, digamos assim. Eu vou falar terceirizada porque é um termo que muitas pessoas conhecem. Mas algumas situações, o governo, ele permite, existe uma permissão constitucional para que ele, então, contrate alguém para desenvolver esse trabalho que ele deveria cumprir, mediante a concessão, mediante aí uma licitação, tá? Para que isso seja executado, essas políticas públicas. E nós temos aí os ciclos de políticas públicas. O que nós podemos falar sobre esses ciclos? Então, olha só, o planejamento precisa se planejar primeiro, criar e executar a política, e todo esse ciclo ele é feito com base nos 3 poderes que formam o Estado, né? Então, a gente tem os 3 poderes, conforme nós falamos anteriormente. O legislativo tem como principal incumbência fazer as leis, o executivo, que participa, é ele que faz a administração pública, e o judiciário, que faz com que a lei venha a ser cumprida, né? Dessa maneira, tanto o poder legislativo quanto o executivo podem propor políticas públicas, né? O legislativo cria leis sobre uma determinada política pública, o executivo é responsável pelo planejamento e ação e pela aplicação da referida medida, né?
Já o judiciário, ele faz o controle da lei criada e verifica se o seu real objetivo está sendo cumprido, né? De tal maneira que as políticas públicas, elas afetam todos os cidadãos e de toda e qualquer faixa etária e condição social, grau de escolaridade e assim por diante, né? Então, seriam alguns ciclos, seria esse planejamento, a identificação, por exemplo, de um problema, cria-se uma agenda, formula, né, um projeto, toma a decisão de executar essa obra, começa a implantação, o Estado, o município ou o governo federal, eles monitoram e depois fazem uma avaliação. E essa avaliação, professor, ela também passa pelo cidadão, né? O cidadão ele faz uma avaliação de como está sendo aplicado essas políticas públicas. Agora, que entra um ponto muito importante, que a vida das pessoas, elas acontecem nas comunidades, dentro dos municípios, nos bairros, e essas demandas no município, por exemplo, ela precisa chegar até o executivo, né? E como que eles mandam isso? Através das organizações sociais, de uma associação de bairro. Olha, aqui no bairro nós estamos precisando de tal demanda, ó, uma demanda para recapeamento, ou até mesmo para asfaltar, ou a iluminação, ou coleta de lixo, e aí eles apresentam um projeto, isso pode ser feito via Câmara Municipal, que chega até o Executivo, apresenta-se esse projeto, e muitas pessoas elas não têm essa noção, né, de como funcionam as políticas públicas, e o cidadão não tem como chegar, ele vai sozinho até lá, sozinho, é muito difícil se conseguir ter a sua demanda atendida, né? Por isso que o coletivo tem muito mais força, né? Quando você chega com uma demanda e essa demanda alcança aí um número maior de pessoas. Quer fazer alguma complementação, professor? Aí, como foi dito, professor Nildo Moraes, as associações são um organismo importante, né? As ONGs, Muito e importante, por também sinal, né? se cobrar, né, os políticos que nós elegemos, né? Então, no setor da cidade, por exemplo, os vereadores, né, eles têm como função fazer leis, né, que podem ser leis também ligadas ao tema que a gente está em questão, né? E cabe também ao legislativo a fiscalização do executivo, né? E fora isso ainda, se for o caso, né, se alguma medida, alguma coisa não está sendo, a finalidade não está sendo cumprida, a gente também tem o poder judiciário, né? Ou seja, a gente tem vários mecanismos, né, para a gente levar alguma consideração, algum destaque, algum problema, né, para frente e visando uma política pública, uma solução do Estado para esse problema da coletividade, né? Então, colocando um pouco mais de informação, mestre, quando o senhor se refere aí ao Estado, né, o Estado democrático de direito no Brasil possui a estrutura que nós falamos, né, a divisão de poderes, executivo, judiciário, legislativo. O executivo, a pessoa do presidente, né, no caso do governo federal, do governador, do prefeito e dos seus ministros e secretários, como eu havia falado. Na parte do judiciário, juízes, desembargadores, e no legislativo, no âmbito federal, deputados federais, estadual, deputados estaduais, senadores, formando ali o Congresso Nacional, né? Mais uma informação importante, o Congresso Nacional é formado pelo sistema bicameral, Câmara dos Deputados e o Senado. No município, os vereadores. Perfeito, professor? Perfeitamente, né? E aí nós entramos num ponto muito importante que falta essa união da população para cobrar um bem comum, que é a participação social, né, professor? Para que essas políticas É a públicas elas sejam... participação popular, né? Ela é importante para servir como órgão de pressão, né? E, em Exatamente. algumas maneiras, fazer a máquina
andar mais rápido, né? Então, E os tem. órgãos de pressão, né, que é a Uhum. participação popular, né, os sindicatos, as associações, né, entidades de classe, assim por diante, né, elas são importantes para, em alguns casos, fazer a máquina funcionar, né? E tem alguns mecanismos para isso, né, professor? Quando se quer, por exemplo, eu acho o cidadão ele tem alguns direitos que não são conhecidos e que você, como cidadão, você pode solicitar, que é, né? Por exemplo, a Lei 12.527 de 2015, que é a Lei de Acesso à Informação. O que diz essa lei? Eu vou ler um pequeno trecho aqui, né? Garante o direito de acesso à informação pública, de acordo com a lei. Todos os cidadãos e cidadãs podem solicitar qualquer tipo de informação e dados para todos os poderes do Estado, judiciário, legislativo e executivo, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, por meio dos pedidos de acesso à informação. A lei também determina prazo para que o poder público forneça a resposta. Isso cai muito em provas da OAB. O cidadão José da Silva, querendo saber informação a respeito da aplicação de verba destinada para a saúde, foi até o local. Então, essa, inclusive, é uma questão que cai muito na OAB. Tá? Então, continuando aqui. Além disso, a Lei de Acesso à Informação incentiva que os órgãos públicos disponibilizem informações de forma ativa. O que é de forma ativa? Os portais de transparência, por exemplo, né? Por meio dos portais de transparências e botões de acesso à informação nas páginas institucionais. E um outro ponto, uma outra ferramenta é o orçamento participativo. O senhor pode falar um pouco, professor, sobre o orçamento participativo? Olha, eu vou falar um pouco a nível municipal, né? E Como geralmente acontece, nas né, a vida, cidades, né, dos cidadãos, né, no município, né? geralmente nas cidades tem conselhos municipais, né? Uhum. E os conselhos municipais, eles sugerem, eles participam diretamente ou indiretamente, né? Levando propostas de qual área eles entendem que seria mais importante ou mais relevante, que determinada verba, vamos falar assim, venha a ser aplicada, né? Então, um dos mecanismos são os conselhos municipais, né? Vamos Uhum. falar, por exemplo, a cidade tem o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Saúde, assim por diante, né? E todo ano a administração ela tem que fazer a lei orçamentária, né? Visando o ano seguinte, né? Então aí são alguns mecanismos, né, que se tem, porque para você fazer uma política precisa de verba, né? Não tem Uhum. como você fazer. Para isso, a administração, através das secretarias ali que envolve a parte da economia, né? Tem que fazer uma lei orçamentária de um ano com a projeção daquilo que vai arrecadar e aquilo que vai gastar no ano seguinte, né? Então, em razão disso, é que se vai destinar uma determinada verba para fazer uma determinada política pública, né? Então, aí, e os conselhos municipais, eles têm uma função importante na gerência, na administração, no planejamento, na fiscalização, na parte de conselho, né? Então, a pessoa que tem interesse, né, procurar o conselho municipal da sua cidade e participar das conferências, das assembleias, né? Então, isso também é uma forma de fazer a participação popular, né? Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos no Brasil, a falta de interesse da população nos últimos anos. É claro que isso foi aumentando, crescendo, né? Esse interesse, porque geralmente as pessoas elas têm uma certa aversão à política e com razão, com muita razão, inclusive, né? Por conta de todos os escândalos que nós vemos aí, envolvendo todas as esferas, né? Seja ela municipal, estadual, independente de partidos. Então, o que nós, como cidadãos, precisamos e devemos fazer é acompanhar, é participar das assembleias,
da Câmara dos Vereadores, quando tiver uma sessão. Acompanhe o deputado que você vota, para que você possa solicitar aí, cobrar dele, né, algumas ações. E como o professor citou aí, o município, né, a diferença entre dois processos ela é grande. Criar uma política pública para erradicar o analfabetismo, por exemplo, que nós temos aí um número excessivo ainda de pessoas que simplesmente mal conseguem escrever o nome, né? E isso é um cuidado muito mais amplo, requer aí um comunitário efetivo, uma cobrança efetiva, né? Eu quero ler alguns trechos aqui que eu destaquei de políticas públicas distributivas, redistributivas, regulatórias e políticas públicas constitutivas, perdão. Estou precisando novamente voltar a usar óculos, professor. Você sabe, quando eu estava estudando, foi que eu percebi que eu precisava usar óculos, que eu precisava sentar bem na frente ali da universidade, da sala de aula, né, para conseguir enxergar. Se eu sentasse um pouco mais para trás, e também quando fui fazer a renovação da CNH. Professor, podemos dividir aqui nesse caso aqui, né? O senhor quer falar sobre um desses temas aqui específicos? Vamos começar então, né? Seguindo uma sequência, vamos falar assim, mais didática, né? Falar um pouco das políticas distributivas, né? Perfeito. Aí depois eu falo sobre a redistributiva e assim. Tudo bem, sem pode problema. Ser? Pode, claro. Então, a política distributiva tem como principal função distribuir determinados serviços, bens ou quantias a uma parcela da população, né? Um exemplo seria o direcionamento de dinheiro público para área que sofreu uma determinada enchente, né? Na área da educação, por exemplo, as políticas de cotas, né? Esse tipo de política distributiva, o poder público recorre a um fundo mantido por toda a sociedade, por meio do recolhimento dos tributos, né? Que ele vai redicionar esse valor para aquelas considerações que ele entende que são importantes, né? Então, seria essa a ideia de política distributiva, professor Nildo Moraes. Perfeito. No caso das políticas públicas redistributivas, o nome já traz né? Já redistribuição, né, dos bens e serviços ou recursos para uma parcela da população, retirando do orçamento comum a todos, né? Um exemplo disso seria o sistema previdenciário, né? Que hoje o sistema previdenciário, quem está na ativa, mantém aqueles que já pararam. E esse ciclo, ele é uma redistribuição, ele não para. Ele só pararia se pessoas parassem de trabalhar e parassem de contribuir. Aí causaria um verdadeiro caos, né? Na educação, seria a política de financiamento educacional, como o FIES, entre outros tipos, né? ProUni, outras formas de redistribuição desses bens e serviços, onde há um fundo que todos os municípios e estados colocam dinheiro, mas que depois é repartido conforme as matrículas e não de acordo com a contribuição de cada um. E é para atingir absolutamente todos, por isso que não pode ser de acordo com a contribuição, né? A política pública, ele deve atingir a todos. Agora, as regulatórias, mestre. Sim, tem as regulatórias e as constitutivas, né? Vamos falar então das regulatórias. Como o nome indica, são aquelas que atingem toda a sociedade por igual, uma vez que definem normas de distribuição e uso dos recursos públicos. Ou seja, elas não fazem exceções a determinados grupos sociais e regulamentam a forma como os outros tipos de políticas públicas vão ser implementados. Dessa maneira, né, as políticas públicas regulatórias
São medidas que estabelecem regras para padrões de comportamento. São bastante conhecidas, pois tomam a forma de leis. Um exemplo muito comum são as regulações de trânsito. Na educação, a gente pode citar, por exemplo, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Perfeito. E agora nós falamos aí, então, sobre as políticas públicas constitutivas. Agora, faltas constitutivas. Você fala, professor Nilton? Falamos Agora é sim. com você, então. Como nós temos aí, fazendo uma analogia com a Constituição Federal, que é a carta principal, né, da nossa nação, onde de lá emana todas as diretrizes, as políticas públicas constitutivas também têm esse viés, que determina as regras, né, como devem ser implantadas. Isto é, né, são elas que dizem, como, por exemplo, quem e quando as políticas públicas podem ser criadas. O conceito pode parecer obscuro, mas quer saber uma que atinge a vida de todos? É uma pergunta, né? Quer saber uma dessas políticas públicas constitutivas que abrange a todos nós, que é a distribuição da responsabilidade entre os municípios, estados e governo federal na educação. Os municípios são responsáveis pela educação infantil e o ensino fundamental 1, e o Estado pelo ensino fundamental 2 e ensino médio, e o governo federal pela educação superior. E isso é uma competência concorrente, correto, professor? A educação, ela é uma competência concorrente, ela não é exclusiva da União, mas compete também aos estados e ao município. E existe atualmente, né, como estou fazendo aí pedagogia, então esse assunto também diz respeito bastante, porque até antigamente, a partir dos 4 anos de idade, toda criança aqui no Brasil, ela é obrigada a ir à escola, tá? Toda criança é obrigada a ir à escola aqui no Brasil a partir dos 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, tá? Então, por isso que é uma competência concorrente. E o que você tem a ver com tudo isso aqui que nós estamos falando? Tudo isso atinge a sua vida e você precisa estar atento, ficar de olho para a execução de todas essas políticas. Tem uma frase que me chama bastante atenção, e essa frase é: os ausentes nunca têm razão. Essa frase eu ouvi de um filósofo que eu gosto bastante, o professor Samuel conhece. Eu não sei se é uma frase dele, mas de um outro pensador que ele já pegou. Pelo menos eu ouvi do Mário Sérgio Cortella. E os ausentes nunca têm razão. Por quê? Porque se você não participa da elaboração das políticas públicas, se você não visita os conselhos, você terá que aceitar aquilo que é imposto para você. Porque quando nós nascemos, já existe uma sociedade pronta, estabelecida, já existem as regras do jogo que é ditada pela Constituição, claro, mas por quem está no poder. E se nós não reclamarmos aquilo que nós, como cidadãos, né, como tutelados do Estado, nós teremos, então, que aceitar tudo que vier, sem reclamar absolutamente nada. O próprio Platão falava, né, que se você não participa da política, você vai ser governado por alguém que muitas vezes sabe menos que você. Né? Se você não gosta de política, você será governado por alguém que muitas vezes sabe menos que você, né? Exatamente. E por isso, pessoal, para você que está assistindo a live posteriormente aí, você jovem, você é o futuro da nação, né? Já é o presente. Mas é você que cabe a você que é um ciclo. A nossa vida é um ciclo. Pessoas nascem, crescem, aos 4 anos de idade vão para a escola, depois muitos abandonam e não voltam mais. Alguns continuam estudando até hoje,
caso do professor Samuel, o meu caso, que continuamos estudando até hoje. E o estudar, eu ouço bastante isso. Por que você não para de estudar? Já estudou bastante. Rapaz, eu vejo aí, quando eu vejo uma notícia de um senhor de 93 anos de idade, uma senhora de 93 anos, que estudou e passou na UAB, ela vai advogar? Não vai, mas ela cumpriu um ciclo ali para ela. Então, isso faz com que eu não pare de estudar, com que eu não queira ter mais conhecimento. E o conhecimento é o que vai fazer com que você possa aí cobrar, né? Ter uma participação mais ativa. Ter uma participação mais ativa não necessariamente quer dizer se tornar um político profissional, um vereador, um prefeito, um deputado, mas um cidadão político. O que é um cidadão político? Você tem o direito de cobrar aquilo que está determinado para que os governantes façam. Se existem destinação de verbas para a educação e para a saúde, que são as maiores destinações, né? O percentual maior, educação e saúde, isso tem que ser aplicado da melhor forma possível, né? E você pode participar disso de forma muito efetiva. Procure os conselhos municipais para que você tome ciência de tudo que acontece. A lei de transparência, né? Lei de informação, de acesso à informação, lei 12.557 de 2015, faz com que você tenha esse direito estabelecido, taxativo ali, está na lei, você pode requerer todas essas informações. Professor, se falei algo... Não, é isso mesmo, professor Milton. Então, como Aristóteles já falava, o zoon politikon, homem animal político, né? Uhum. E o São Tomás de Aquino, depois ele complementa falando o seguinte: o homem animal político e social. Todo ato da nossa vida é um ato político, né? Uhum. Só não faz política, talvez um eremita que foi para a caverna e mora sozinho lá por muito tempo, né? Uhum. Aí ele não tem como fazer política, mas a partir do momento que você tem contato e dialoga com outras pessoas, todo mundo faz política, né? Não existe isso de ser, eu sou apolítico. Só de você falar que você é apolítico, você já está fazendo política, né? Uhum. Então, certa vez uma pessoa falou, eu votei num candidato que foi eleito, mas ele falou que não era político, né? Ele não era político, né? Ele foi eleito e não era político, ele né? porventura, exercia uma outra função Então a gente nas grandes não empresas. pode cair, né, nesses sofismas, né? O sujeito é de partido político, faz campanha, é eleito, e o cidadão vem e fala para mim, né, que ele não é político, né? Ou seja, é um sofisma, né? Então a gente também precisa usar da razão, muitas vezes, para saber escolher, né, os nossos candidatos, né? A gente tem certa parcela de culpa, às vezes, quando a gente escolhe mal, né? A importância da gente ver a vida pregressa do político, o currículo dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer antes de votar, né? Então a gente também tem que ter essa preocupação em votar, né? E não votar num porque ele é bonito, não votar no outro porque ele é feio, essas coisas de criança, né? Essas coisas de criança levam à crise, né? Então é importante que a gente saiba escolher os nossos representantes, né? Caso contrário, seremos governados por pessoas que sabem menos que a gente, né? Platão já falou isso há mais de 2000 anos atrás. E um detalhe importante, né? Eles não estão preocupados conosco, mas com a perpetuação no poder. Então, por isso é importante, pessoal, você conhecer de fato. No município fica muito mais fácil você votar no prefeito, no vereador. No estado já começa a se, de certa forma, ter um pouco mais de dificuldade. Por isso a pesquisa é importante, porque se você analisar um estado como São Paulo, é muito difícil, muito grande, né? Nós temos em Brasília, então, às vezes inacessível, não tem como, né? É muito longe, embora a gente tenha mecanismos aí de busca, de internet, às vezes é difícil, né?
Mas aí cabe a gente, né, procurar pelo menos selecionar o joio do trigo, né? Selecionar aquilo que a gente entende, por exemplo, o que é melhor, né? Então a gente também tem que ter o voto consciente, né? Com certeza, isso faz toda a diferença aí, para depois não reclamarmos, né? Nós vamos reclamar sem razão. O que Exato. acontece, pessoal, às vezes também nesse quesito? Não existe nenhum salvador da pátria. Não espere votar em alguém que ele vai fazer absolutamente tudo o que ele quer, ou o que você quer fazer. O que ele quer fazer é muito mais fácil um político fazer o que ele quer do que o que você, como cidadão, quer, tá? Porque existem outros, talvez, com o mesmo interesse. Agora, o que você tem que ter em mente é o seguinte: se você. A maior dificuldade para se implantar essas políticas, que eu vejo aqui no Brasil, não sei se o professor Samuel concorda, nós temos mais de 30 países, de 30 partidos hoje, tá? Mais de 30. Cada um com uma ideia diferente. Como é que você junta 30 ideias distintas? Se você tivesse um grupo com ideias mesmo, porque o que acontece? É necessário, é extremamente necessário se ter alguém que cobre de você, uma oposição, que é, no caso da população, a participação social, a participação popular, tá? Mas, se existem ali ideias totalmente divergentes, como é que você faz para encontrar ali ideias congruentes que vão no mesmo sentido da população, porque tem o partido A, partido B, partido C. E o prefeito no município, que é o chefe do executivo, quando ele manda projetos, ele tem que convencer, aqui no município onde eu moro, um município pequeno, tem 13 vereadores. Mas como se conquista a maioria para criar políticas públicas? Então, pense bem. O que eu quero dizer nesse sentido é: a população elege vereadores, né? Vamos nos referir aqui a um nível mais, não um nível, o que eu quero dizer é onde a situação acontece na vida das pessoas, no município, tá? Se você eleger um grupo de pessoas com maior conversão de ideias parecidas, mais fácil será para que seja implantado alguma política pública efetiva e verdadeiramente que traga os serviços e bens para os munícipes. Agora, se houver uma ideia muito divergente, com certeza terá muita dificuldade. E esse sistema político do Brasil, né, ele tem essa tendência aí de ser muito monopolista. As pessoas estão muito mais preocupadas com o poder do que com o bem da população em si. Professor E, Samuel. professor Nildo, vamos falar para o pessoal que não assistiu a nosso vídeo passado sobre Maquiavel, né? Que eles assistam, que isso vai ajudar muito a entender as mazelas da política nos dias atuais, né? Então, depois deixa para a gente, professor Nildo, um link, né? Para Deixarei aqui que nos comentários. as Também vai pessoas ficar passando aqui no assistam card, o tá? nosso. Esse vídeo aqui, pessoal, também nós não pedimos ainda, mas é importante que você se inscreva no canal, para que assuntos como esse, que a gente leve informação. Aqui nós estamos falando de política, e não de ideologias, digamos assim. Você tem o seu direito de pensar da forma como você quiser, tá bom? Fique à vontade para comentar aqui, para discordar, seja de forma respeitosa, sempre, né? Sempre de forma respeitosa. Você pode discordar de absolutamente tudo, mas quando você passa desse esse lhame aí, é muito pequeno entre a liberdade de expressão, né, que é um tema bem pontual, e parte para a ofensa. Você tem a sua liberdade, né, de discordar, e é interessante ouvir ideias divergentes para que a gente forme aí um consenso. Ou você muda de ideia, se você tiver, assim, pensamento de que você não tem sempre a razão, né? Não é o dono da verdade, ou você
a cada vez mais fortalece a sua ideia. De fato, isso não é essa ideia. Eu ouvi, eu aceito que você fale, mas discordo. Isso é a democracia, né? E existe aí uma certa deturpação do que é a democracia, né? Eu creio que o senhor falou isso em um dos vídeos do seu canal, né, professor? Inclusive, se inscreva no canal do professor Samuel Merbach e também aqui neste canal. Nos incentive aí a trazermos mais informações para vocês. O que é a democracia, professor? Bom, democracia, vamos falar assim, a palavra, né? Democracia é o governo da maioria, né? Uhum. É o governo da maioria, ou uma outra definição, né? Seria o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Então, esse é o conceito de democracia, né? E dentro... Na prática, mas é o conceito, né? Sim, sim. E diversos tipos de democracia que a gente conhece, a democracia direta, a indireta e a semidireta, né? São os tipos de democracia que nós conhecemos, né? Perfeito, então, mestre. Eu quero que o senhor, então, finalize aí essa live de hoje. Eu gostei bastante, um assunto muito, muito pontual, muito importante para todos nós. Vivemos em um momento aí onde precisamos cobrar, né, de forma eficaz, de forma correta, as políticas públicas. Então, comentar um pouquinho, professor Nildo, da participação social, né? Sim. Não adianta a gente somente ficar teorizando se não tiver participação, né, das pessoas na comunidade, né? Então, a participação social, ela diz respeito e ela é importante para que as políticas públicas sejam formuladas e implementadas para beneficiarem toda a sociedade, né? E para que isso aconteça, é necessário que haja a participação ativa de todos os cidadãos da sociedade, né? O Estado ele deve dispor de vários mecanismos de participação popular, né? Para que a população esteja cada vez mais próxima das etapas que compõem o ciclo de políticas públicas, né? Isso é, exercendo controle social. Nesse sentido, os conselhos participativos, plebiscitos e tantos outros mecanismos são fundamentais e foram utilizados muitas vezes nas últimas décadas, né? Promovendo um salto qualitativo na relação do Estado com a sociedade e, consequentemente, a efetiva realização das políticas públicas federais, estaduais e municipais, né? Então, é necessário, é importante que haja participação popular em conselhos municipais, em associações, em sindicatos, né? Que cobre e fiscalizem os políticos, né? Que foram eleitos. Então, tudo isso somente se efetiva se houver a participação popular. É isso que nós estávamos mencionando, né? Incentivando a população a participar mais. Mesmo que você não goste, vai lá, mas eu tenho certeza que depois da terceira, quarta, você vai ouvir algumas coisas que você vai discordar e aí você vai sentir a necessidade. Eu não posso me calar diante desses acontecimentos, né? Quando você perde essa capacidade de indignação por alguma injustiça, seja no seu município, ou seja em outro bairro, e com certeza no interior dos bairros, dos municípios, acontecem muitas coisas que nós não ficamos sabendo, né? E são coisas muito graves, famílias desassistidas, entre outras situações, né? Principalmente em relação a famílias em vulnerabilidade, tá? Isso influencia também aí no rendimento escolar das crianças. Beleza, pessoal? Professor, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu, particularmente, gostei bastante, muito bom. Tema interessante, pontual, e dá para a gente conversar. E esperamos aqui os comentários aqui embaixo, né, para que a gente possa responder. A inscrição no canal, é importante que você também compartilhe essa live, né, nos seus grupos de estudos, tá?
para que essas informações alcancem mais pessoas. Seja generoso com as pessoas dos outros municípios, dos outros estados, caso você conheça, e publique essa live aí em um maior número de redes sociais e de canais que você conheça. Boa noite, professor. Boa noite, professor Nildo Moraes. Mais uma vez, foi uma live bastante produtiva, né? E convidamos a todos os amigos, né, a assistirem às próximas lives e também que se inscrevam em nossos canais, canal Professor Nildo Moraes e Professor Samuel Merbach. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.